Olá, alunos das licenciaturas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Como a gente vem conversando sobre o estágio supervisionado, hoje eu vou explicar para vocês sobre um requerimento que o controle acadêmico, né, que é vinculado, o setor de estágio é vinculado a ele, eles criaram para esse ano de 2026. Então, é um documento um pouco diferente daquele que a gente vinha orientando vocês a preencher, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto. Então, vejam, o controle acadêmico, né, e o setor de estágio criaram esse formulário de requerimento que está relacionado aos estágios supervisionados, tá bom? Então, é um formulário para esse ano de 2026. Como é que tem? Ele tem aquelas mesmas informações iniciais que a gente já viu, que eu já compartilhei com vocês uma vez no site do IFE, tá? Que é esse aqui, ó. Lembra? O sitezinho do IFE, do Campus Petrolina, que eu apresentei para vocês, o setor acadêmico, estágios e de egressos, que vai ter algumas orientações gerais, os formulários, as legislações, como é que a gente faz parceria, o contato do pessoal e os prazos, certo? Então, esse formulário quando a gente clica aqui, ó. Esse novo formulário é esse formulário quando a gente clica aqui. Quando você clica, ele vai abrir a tela, certo? Então, o que que a gente precisa com esse formulário? A ideia desse formulário, gente, é que vocês entrem em contato com o setor de estágio, especificamente o setor de estágio. Então, ele é quem vai gerenciar, ele é o apoio entre a escola, que você vai estagiar, o supervisor que está dentro da escola, certo? Aí, o IFE, né? A orientadora de estágio, que sou eu, e vocês. Então, ele faz essa mediação do campo, do setor de estágio, ok? Então, tenham sempre acesso de vocês esses contatos. O contato do setor de estágio e o WhatsApp, que é quando eles devem responder mais rapidamente as mensagens, solicitações, dúvidas, tá certo? Então, vamos aos prazos, que é importante. Primeira coisa, o termo de compromisso. Após você preencher esse documento, esse formulário, eles têm 7 dias úteis para te dar uma resposta. E aí você tem que se lembrar daquilo que eu falei. O que foi que eu falei? Não se pode começar o estágio sem ter o termo de compromisso assinado. Não é enviado para você, é assinado. Então, você tem que assinar, o orientador tem que assinar, a escola assina, todo mundo tem que assinar. Porque, às vezes, o que acontece? O aluno recebe o termo de compromisso e nunca devolve para o setor de estágio. Então, o setor de estágio vai dar aquele termo de compromisso como cancelado, porque ele não recebeu a sua assinatura. Então, ele precisa ter a devolução com a sua assinatura. Após a sua assinatura, a minha assinatura, ele dá seguimento aos passos e aí ele condiz. Aí tudo bem. Aí tá ok. Mas você tem que receber, assinar, pegar a minha assinatura e devolver para ele. Se você não devolve, gente, o seu estágio não vai ter validade. Tá? Então, você tem que ficar ligado no seu e-mail, ligado no seu WhatsApp para estar verificando isso. É muito importante. Cuidado que vocês vão ter que ter com essas informações, com essa documentação, é importantíssimo. Termo de aditivo também são 7 dias úteis. Gente, o que é termo de aditivo? Termo de aditivo é o que acontece, por exemplo, aqui na licenciatura em computação, a gente tem disciplinas de 30 horas no ensino técnico que os meninos da licenciatura em computação estagiam no técnico em informática. Então, uma disciplina de 30 horas não paga, não equivale à carga horária total do estágio. Então, ele vai lá, ministra essa disciplina de 30 horas, né, sob a supervisão de uma pessoa. 30 horas equivale à disciplina de estágio
Não. Então, ele precisa de uma outra disciplina, de um outro termo. Aí, só que não é mais um termo de compromisso, é um termo aditivo. Então, ele faz uma adição para que ele pegue outra disciplina posteriormente e aumente o prazo. Então, é um termo de aditivo, tá certo? Como pode também ser realizada a finalização daquele termo de compromisso e ele fazer um novo termo de compromisso, tá? Tudo isso tem que ser documentado. Carta de apresentação de estágio. O setor de estágio também pode fazer uma carta de apresentação para você levar para a escola, para você passar todas as documentações, e ele faz aquela cartinha, onde ele vai dizer seu nome, onde vai dizer seus dados, qual é o motivo de você estar indo lá. Então, você pode pedir ao setor de estágio essa carta de apresentação. Ele vai te devolver essa carta em até 3 dias úteis, tá? Então, você precisa ter cuidado aí com os prazos. É muito importante ficar ligado nos prazos. Formalização de convênio. A formalização de um convênio, às vezes, demora mais, tá? Antes, o termo de compromisso é 7 dias. A formalização do convênio é 10 dias úteis. O que é esse convênio, gente? É aquele documento que fica assinado entre o IFE e a escola que você vai estagiar. Tem que existir um termo de convênio, onde está lá dizendo a responsabilidade legal, a responsabilidade entre as duas instituições. Não pode ter contrato de compromisso, termo de compromisso, nenhuma documentação é expedida antes de você ter a formalização desse convênio. Pode ser que a sua escola já tenha um termo de convênio. E aí, lembra que eu falei para vocês que aqui dentro desse site do IFE tem uma listinha já, onde diz todas as instituições que são cadastradas e que o IFE possui convênio. Então, você vem no site, verifica se a sua escola já tem. Se a sua escola tiver, então você não precisa fazer o termo de convênio, tá? Vamos voltar. Então, o que a gente tem? Formalização de convênio, 10 dias úteis, certo? Então, depois que você faz a formalização no convênio, é que a gente pode, de fato, solicitar o termo de compromisso, certinho? Essas outras informações, análise final de relatório, termo de conclusão de estágio, tudo isso eu vou explicar para vocês depois. Nesse momento agora, é só cuidado com esses prazos, com essas datas e conhecendo esse novo formulário, tá bom? Aí, seguindo aqui, dando continuidade ao formulário, que é um novo formulário que vocês vão ter que preencher. O termo de atendimento pode ser menor, pode ser menor. Então, às vezes, esses prazos, eles se ampliam, eles diminuem, de acordo com a demanda. Às vezes, tem época que o setor de estágio está com muita demanda. É uma única pessoa para tomar conta de tudo. São muitos alunos da licenciatura, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui são orientações gerais de estágio também, que ele traz no formulário, que são coisas que eu já venham aplicando e conversando e explicando aí para vocês. A legislação total, certo? As parcerias aqui, então ele repete todas aquelas informações que estão no site, certinho? E aí, veja, vamos preencher o formulário. Você vai colocar o seu e-mail. Gente, o e-mail é preferencialmente o e-mail do Instituto, tá? Por quê? Porque fica arquivado, fica documentado, fica gravado, todas as informações. Então, você vai e preenche aqui seu e-mail. Vou colocar o meu, tá? Então, quais são as opções desse requerimento? Solicitação de cadastro de empresa, certo? Para quem vai fazer o convênio, ou escola. Solicitação de carta de apresentação. Então, aqueles tópicos que estavam lá, eles vêm detalhados aqui, ó. Certinho? E vamos ter termos de aditivo, termo, convênio, envio de anexos. Então, esse é o formulário. Escolhe a sua opção e aperta em avançar. À medida que você for fazendo, a gente pediu aqui o convênio, porque foi o tópico que a gente estava trabalhando antes num outro modelo. Então, tá aqui, ó, as mesmas informações. Lembra aquele modelinho de formulário que eu dei para vocês? Que você pode pegar na escola, colocar o pessoal para assinar e depois você vai preenchendo aqui anexo? Pois muito bem, as mesmas informações, ó. Nome da empresa, atividade, CNPJ,
endereço, eu estou criando tudo aqui, fictício, só para ir passando para a gente ir vendo, tá? Bairro, cidade, o CEP, todas essas informações têm que ser preenchidas. Perceber aqui que o sinalzinho que está aqui, o asteriscozinho vermelho, é que é obrigatório ter essa informação, tá bom? Vai preenchendo tudo. Site, se tiver, ó, site não é obrigatório. Instagram não é obrigatório, tá? Se tiver, ótimo. Agora, os dados do responsável pela escola. Obrigatório, sim, tá? Os dados. Por que, professora, eu tenho que ter os dados? Porque a partir desses dados a gente faz o convênio, tá certo? Nome completo da pessoa, o cargo, deve ser um diretor, né? CPF, o bairro que ele mora, os dados, tá certo? O CEP. Então, são informações que vocês têm que ir preenchendo. Telefone da pessoa, e-mail, e vai ser necessário anexar RG e CPF da pessoa responsável pela escola, tá? Também o ato de nomeação do diretor é obrigado para a questão de escola, certo? Acessa aí quem é, às vezes, eles têm interesse de ofertar estágios e tal, então você pode preencher isso aqui também. Para outros cursos, eles têm interesse de receber, então você pode colocar. Nome completo, esses e-mails, essas informações todas, tá? E aí, ó, realizar convênio. Ou somente o cadastro, a gente quer fazer um convênio, né? Então, ó, preste atenção. Esse convênio que está sendo assinado, ele vai durar por 5 anos. Então, os demais estágios, se você quiser fazer nessa instituição, você não vai precisar fazer outro termo de convênio, porque já vai ter, tá? E anexa aí formulários de convênio, de cadastro em PDF, que é aquele formuláriozinho que você já tem. Lembra que você tem já o modelinho do formulário, que a gente deu impresso para você e tudo? Pronto. E envia, certo? Então, esse aqui é o modelo do formulário e o novo link que eu vou compartilhar com vocês, mas eu quis explicar passo a passo para vocês poderem ficar cientes, tá certo? Certinho. Deixa eu parar aqui. Pronto. Então, o que a gente se preocupou nesse momento agora? A gente se preocupa primeiro em realizar o termo de convênio. Após a finalização do termo de convênio, a gente vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa, professora Daniele? Termo de compromisso. O que a gente precisa para ter um termo de compromisso? Mas isso a gente vai conversar e falar um pouquinho em outro momento, tá certo? Então, fiquem ligadinhos e a gente vai conversando.